Oi, pessoal, bem-vindos ao canal Viver de Tradução. Eu sou o Juliano e mais uma vez eu quero falar sobre como é que está o mercado de tradução. Será que está bem? Será que está mal? Será que vale a pena seguir essa carreira? Eu já falei sobre isso nos anos anteriores, em outros vídeos, né? Abordei de formas diferentes. E mais uma vez eu quero agora falar sobre o relatório da empresa Nimdzi, que é uma empresa que faz pesquisa de mercado na área linguística, na área de tradução, interpretação, legendagem, tudo isso. Então, ela é, faz pesquisas, né, com as maiores agências de tradução do mundo, ver realmente qual é o tamanho do mercado, como é que o mercado está crescendo, como é que está se desenvolvendo. E na semana passada, agora em março de 2022, eles lançaram o novo relatório, inclusive mostrando quais são as 100 maiores agências do mundo e também mostrando o que aconteceu do ano passado para cá. E eu vou abrir aqui com vocês o relatório, a gente vai ler alguns trechos e vai comentar sobre isso. Eu, por experiência própria, né, considerando os meus clientes, eu posso dizer que está tudo muito bem, né? Eu, ano a ano, né, nos últimos anos, tenho crescido em termos de clientela, em termos de lucro, em termos de tarifas também, de tradução. Então, assim, para mim, cada ano está sendo melhor do que o anterior. Inclusive, uma coisa que aconteceu no ano passado, 2021, foi que a interpretação remota, por causa da pandemia, ficou muito forte. E eu consegui muitos clientes de interpretação remota, porque antigamente a gente tinha eventos presenciais, né? E tinha que estar na cidade, ou então viajar para uma cidade para fazer um evento. E agora, com a interpretação remota, todo mundo viu que é uma possibilidade muito boa e até mais barata de fazer eventos. Eu estou com clientes da Holanda, Alemanha, Espanha, Estados Unidos, países da América do Sul também, Brasil. Então, assim, fazendo eventos que normalmente eu jamais seria selecionado se não fosse remotamente. Então, assim, a interpretação para mim cresceu antes da pandemia, que representava, eu acho que menos do que 5% da minha renda. Agora, no ano passado, representou 29% da minha renda. Então, quer dizer, isso aí já demonstra um grande crescimento na interpretação, pelo menos. E também na tradução escrita, continua sendo o meu principal carro-chefe, fonte de renda e tudo mais. Também cresceu no ano passado em relação a 2020. Então, agora vamos ao relatório Nimdzi e vamos ver o que é que ele está dizendo sobre o mercado. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse relatório, basta você colocar aqui no navegador nimdzi.com e aí você vai chegar nesses top 100, né, que são as maiores LSP, Language Service Provider, provedor de serviço linguístico, que são as agências de tradução. Então, é o nimdzi.com, você pode ver esse relatório aqui de 2022, né? Então, vamos lá ver quem são as maiores agências do mundo, as 100 maiores. É bem legal você ler isso aqui, porque é bem detalhado, tem muitas partes aqui, você pode ver no menu, né? Tem muitos trechos aqui interessantes. A primeira coisa que ele mostra é quais são as maiores agências do mundo. Em primeiro lugar está a Transperfect, que eu até já comentei em outros vídeos, inclusive foi a minha primeira cliente em 2008. Eu tive a sorte de trabalhar para essa agência, que na época também era a maior do mundo, depois ficou em segundo lugar, depois voltou agora para primeiro. E pela primeira vez na história, tem uma agência que vale mais do que US$ 1 bilhão, que é a Transperfect. Inclusive, eles mencionaram isso aqui lá embaixo no relatório, né? A questão aí de uma empresa que compra outras empresas, né? Também tem fusões e fica maior e tudo mais, tem isso. Então, tem essas empresas aqui. O pessoal sempre faz essa pergunta, né? Que agências são interessantes para enviar meu currículo? Que tal você enviar seu currículo para as 100 maiores agências do mundo? Né? Algumas dessas aqui são meus clientes. Eu acho que mais de 10 dessas 100 maiores são meus clientes. Uma vez eu contei. Por exemplo, Transperfect, RWS, Lionbridge, Translate Plus. Pronto, aqui eu já tenho 4 clientes entre os 10 maiores. Né? Clientes muito bons. E você pode ver qual é o tamanho e de onde vem essa empresa. Né? Por exemplo, Lionbridge, dos Estados Unidos,
ela custa 545 milhões de dólares. A Translate Plus, 353 milhões. E por aí vai. Então, você pode ver aqui o nome de 100 empresas e onde elas estão localizadas, que tipo de serviço elas oferecem. E você pode visitar o site delas e enviar o seu currículo. Por exemplo, essa aqui, a Claro, também é uma das minhas clientes. Está aqui em 73º lugar, com 27 milhões de dólares de tamanho. Além disso, você também pode ver aqui algumas outras agências que estão coladas aí com as 100 melhores. Tem mais outras informações aqui. Quem é que chegou aí na Nimdz, top 100, a Translate Plus, né, uma cliente minha antiga, acaba de chegar aqui nos top 100, por exemplo, então fico feliz em saber. Aí aqui ele explica sobre o relatório e tal, mas enfim, como é que está o mercado de tradução? Aqui ele comenta que depois de 2 anos de pandemia, de Covid-19, né, tem muitas novas tendências que foram observadas em 2020, 2021 e também se solidificaram. Tem outros comentários aqui interessantes, mas em relação ao crescimento e o tamanho do mercado, né? Vamos lá. As 100 maiores agências do mundo cresceram de 2020 para 2021, 22%. É um crescimento enorme, né? Se você imaginar uma empresa crescer 22%, as 100 maiores empresas crescerem 22%, e antes elas tinham crescido 6,8%, quer dizer, elas cresceram agora 3 vezes mais do que elas tinham crescido no ciclo anterior. Isso é uma coisa inimaginável, né? Você não consegue nem comparar esses valores aqui, porque são coisas astronômicas. Aqui ele faz um gráfico mostrando quem são as 10 maiores, quanto elas cresceram, as 20 maiores, as 50 maiores, as 100 maiores. E aqui mostra, né, que elas cresceram, né, no último ciclo 22, 23, 24, 23%, e antes elas tinham crescido 7, 9, quase 8%, 6%. Então, assim, isso mostra que no último ano de pandemia teve realmente um impulso aí para o crescimento do serviço de tradução. A gente pode imaginar que isso significa que está precisando de mais tradutores. De fato, é isso mesmo, está precisando de gente. Aqui tem outros gráficos. Aqui eles botam um comentário especial, né? A primeira empresa de $1 bilhão, que no caso é a Transperfect. E aí eles explicaram, né, o que aconteceu, como é que a Transperfect chegou nesse patamar. É muito interessante ver isso aqui. Ela faz uma comparação aqui da Transperfect com a Lionbridge, também outra das maiores, né? Então aqui 2017, esse era o tamanho delas, né? 600 milhões de dólares, depois 700 e 647, até chegar hoje em dia, primeiro lugar, Transperfect, segundo lugar, RWS, 1 bilhão e 100 milhões, e a outra 955 milhões. Então, vocês veem que tem agências aí do mundo todo. E aí, como é que eles estão prevendo que o mercado de tradução continue crescendo nos próximos 5 anos? É uma estimativa que eles sempre fazem, tá? Inclusive, eu já mostrei em outros vídeos qual era a perspectiva, né, de 2019 em diante, de 2021 em diante, e agora de 2022 em diante. Eles estimam que o mercado hoje valha 64,7 bilhões de dólares. E que nos próximos anos vai crescer para 69, 74, 79, 84 bilhões de dólares em 2026. Nos anos anteriores também mostrava um crescimento, né, em torno de 6% por ano, mais ou menos. E cada ano, quando eles atualizam esse gráfico, o gráfico está ainda maior. As previsões de crescimento são ainda maiores, né? Então, realmente é um mercado que vale a pena você estar nesse mercado de tradução. Aqui eles fazem mais alguns comentários sobre as 100 maiores empresas, mas deixa eu passar aqui para outras partes interessantes. As empresas mais produtivas na indústria, eles
colocam aqui, né, uns comentários sobre isso. Translate Plus é uma das minhas melhores clientes há quase 10 anos. Né? Fiquem com esse nome aí, Translate Plus. E aqui fala, né? Quem são as empresas que estão crescendo mais rápido? Coloca aqui também. As empresas que são administradas por mulheres, né? Inclusive a live de lançamento desse relatório, que foi no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Então, aqui algumas empresas que são gerenciadas por mulheres. A propósito, quem não sabe, o mercado de tradução, a maioria das pessoas são mulheres, né? A maioria dos tradutores são mulheres. Não mostra aqui, no caso, um papel de presidente de empresa, né? Porque no caso que elas são a minoria das líderes de empresa, né? Só 17 empresas, né, das 100 maiores são dirigidas por mulheres, né? Então 17%, caiu aí, era 20% em 2020. Enfim, os homens estão no papel mais aqui nessas empresas, no papel de presidência, no papel de direção, mas assim, no papel de execução, como tradutores mesmo, as mulheres, incomparavelmente, são muito mais numerosas do que os homens, tanto na tradução quanto na interpretação. Então, assim, é um mercado principalmente feminino, né? Então, aqui ele comenta dessas empresas, inclusive eu trabalho para várias agências cujos donos são mulheres, né? Então, eu até entrevistei no meu canal Viver de Tradução, 2 anos atrás, a Melissa Hebben, que é a filha da Gabriela Hebben, que elas duas fundaram uma agência chamada Spantech, alguns anos atrás, e é uma das minhas melhores clientes até hoje. Já faz 8 anos que eu trabalho com elas, e são ótimas. E eu também trabalho com outras empresas da Espanha, da Alemanha, de outros lugares que são gerenciadas por mulheres. Então, é bem interessante. Aí aqui, uma coisa legal. Quais são os principais serviços oferecidos nesse mercado, né? Entre essas agências de tradução todas que eles pesquisam aqui, 98% delas oferecem serviços de tradução e localização, ou seja, tradução escrita, né? Quase todas oferecem tradução. 79% oferecem o trabalho de tradução de máquina e pós-edição de tradução de máquina. Então, também é um mercado que está crescendo muito fortemente, né? Nos últimos 2 anos, essas solicitações de pós-edição de tradução de máquina, ou seja, você revisar o que uma máquina traduziu, é uma coisa que está acontecendo cada vez mais frequentemente. Eu mesmo estou recebendo muitos trabalhos nesse sentido. Legendagem é oferecido por 71% das empresas. Transcriação, copywriting é oferecido por 61%. Aí tem serviços aqui de dublagem, voice over, serviço de áudio por 60%. E por aí vai. Transcrição, 58%. Olha só, interpretação presencial, 51% das empresas oferecem interpretação. E remota, 49% oferecem. Então, você pode ver aqui quais são os serviços mais cotados, né? E outra coisa legal, quais são as áreas que são mais traduzidas, né? Se você estiver pensando, eu vou me especializar nessa ou naquela outra área da tradução, que áreas você deve se especializar? Claro que existe o gosto pessoal, existe a afinidade e tudo mais. Só que, olha só, as áreas mais traduzidas são tecnologia, né, e software. 67% das agências oferecem tradução nesse setor. Tradução financeira e jurídica, 65%. Marketing, 61%. Medicina, 60%. Educação e por aí vai aqui, né? Entretenimento e mídia. Setor automotivo e aviação. Serviços criativos e vai decrescendo aqui. Então, se você quiser saber quais são as áreas mais demandadas da tradução, esse relatório também mostra aqui bem detalhadamente. Tá? Aqui distribuição geográfica, né, das agências, 19,7% estão na América do Norte, 13% na Europa, 14% na Ásia, 14% na Austrália. Eu tenho muitos clientes da Europa, muitos clientes da América do Norte e tenho alguns clientes da Ásia, eu já tive mais.
Tenho alguns clientes da América do Sul também, Brasil e alguns países vizinhos. Eu estou fazendo vários eventos que envolvem países africanos, então a África também entra aí nos meus clientes, principalmente com o idioma francês. Já tive clientes também da Austrália, por exemplo. Então, assim, bem interessante. Aqui ele fala sobre fusões, aquisições, investimentos em 2021 que aconteceram. E o que mais? Aqui não me lembro muito bem dessa parte do relatório, mas as tendências principais aqui no mercado, olhem só o seguinte. Falando de forma ampla, não interessa em que setor você trabalhe. Tem 3 formas de crescer, fazer crescer o seu negócio. Adquirir novos clientes, vender mais para os clientes existentes e aumentar os preços. Então, aqui são 3 dicas muito boas, né? Se você está no mercado de tradução, se você quer ganhar mais, conquiste novos clientes. Isso aí, eu já venho falando isso há muito tempo em vários vídeos do meu canal. Outra coisa, tentar, né, fazer mais projetos para os clientes que você já tem, né? Se o cliente te manda um projeto por mês, 2 projetos por mês, talvez você possa fazer com que ele te envie 4, 6 ou 8 projetos por mês. Aumentar, assim, o número de projetos por mês, o número de palavras. Mostrando disponibilidade, mostrando qualidade, mostrando várias coisas que podem atrair esse cliente, né? E aumentar os preços, né? Então, assim, eu mesmo tenho conseguido com alguns clientes aumentar os preços, mas normalmente a gente consegue aumentar os preços com clientes novos. Então, por exemplo, se você está cobrando 6 centavos de dólar ou 8 centavos de dólar de alguns clientes atuais, para os próximos, você tente cobrar 9, 10, 11 centavos de dólar, tá? Nesse ano mesmo eu conquistei um cliente que paga 12 centavos de dólar, em alguns projetos pagou 13, e conquistei outro cliente que paga 11 centavos de euro. Então, isso aí já é uma forma de aumentar também quanto você lucra. E aqui esse relatório está dizendo o seguinte, ó, de acordo com as estimativas da Nimdzi, dependendo do par de idiomas e também da área, os preços estão 11 a 20% menores do que eles poderiam estar, né? Então, em alguns casos, como alemão, italiano e português brasileiro, olhem só, legal para a gente, em combinação com o inglês, as taxas de tradução poderiam estar até 25% mais baixas do que deveriam estar. Então, quer dizer, a gente pode cobrar mais caro. Essa é a mensagem aqui. E ele dá para isso alguns motivos. Inflação, lucros recordes, né, das empresas e ganhos de produtividade inconsistentes. Por que renegociar? Ele explica aqui um pouco, né, da renegociação. Ele está comentando aqui que, apesar das agências faturarem palavras, o que elas vendem, na verdade, é a gestão de projeto e o desenvolvimento de talentos, né? As agências gerenciam complexidade e essa complexidade é difícil de automatizar. Então, é por isso que uma empresa, né, de qualquer setor, uma empresa farmacêutica, uma empresa de direito, de entretenimento, elas contratam agências de tradução para cuidar disso, porque elas mesmas não querem cuidar de toda essa complexidade que envolve ferramentas, envolve alocar os tradutores, controle de qualidade, etc. e tal. Então, o cliente final, as empresas, contratam agências que contratam tradutores que estão no mundo todo, né? Então, é assim que funciona. Aqui está falando de uma grande falta de talentos e também pessoas que estão saindo do mercado de tradução, né? Imagine só, um mercado que está crescendo cada vez mais e mais. Um mercado que custava 50 bilhões de dólares, agora custa 60 e poucos, daqui a pouco vai custar 70 e daqui a poucos anos vai custar mais de 80 bilhões de dólares. É um mercado que tem cada vez mais palavras para traduzir, cada vez mais eventos para interpretar e não tem tradutores suficientes. Essa é a verdade. Então, se você acha que o mercado está saturado ou que
não precisa de pessoas ou que as máquinas vão dominar tudo, esse relatório está mostrando exatamente o contrário disso. Ou seja, que a tradução humana ainda é muito necessária, a interpretação humana também está crescendo, está faltando gente, existe uma falta de talentos e tudo mais, tá? Então, a aquisição de talentos e a retenção desses talentos são dois dos maiores desafios de 2022. Imagine só, você é um tradutor ou uma tradutora e você oferece um serviço de qualidade ao seu cliente. Você entrega prontamente, você é rápido, você é eficiente. Talvez você faça vários serviços, como tradução, interpretação, legendagem, e talvez até em mais de um ou dois ou três idiomas. É difícil encontrar alguns tradutores assim. Então, essas empresas vão querer reter você, tá? Então, assim, encontrando a pessoa certa pelo preço certo. Retenção de talentos. As pessoas certas no momento certo. Mudança de papéis, né? Tudo isso tá sendo comentado aqui, né? Então, aqui está dizendo o seguinte, a falta de talentos não se aplica exclusivamente aos linguistas, mas também a outras funções como gerente de projeto, por exemplo, ou pessoal de vendas. O número de empresas nas top 100 destacadas perderam um número significativo de pessoas, né, para empresas do lado do cliente ou empresas que estão fora do setor de idiomas. Então, aqui está falando de firmas de tecnologia que conseguem fazer ofertas mais lucrativas. Então, isso está tornando difícil, né, a retenção de talentos pelas agências. Então, quer dizer, se está difícil de reter os talentos, elas têm que pagar mais para a galera querer ficar, né? Eu, claro, dou prioridade aos clientes que pagam mais, por exemplo. Então, aí vai uma ideia para vocês. E aqui fala sobre a grande resignação, né? Um fenômeno aqui que está comentando sobre a força de trabalho dos Estados Unidos, pessoal que quer fazer outras coisas, quer ter mais liberdade, quer ter mais, sei lá, focar no que interessa na vida. Então, algumas pessoas estão querendo mudar de emprego, né? Inclusive, algumas até sair do mercado de tradução. Mais ou menos é isso que está comentando aqui. Também por isso existe a falta de talento. Agora, se você quer continuar no mercado de tradução, esse é um ótimo momento para isso. E aqui tem mais comentários sobre outros aspectos aí do mercado e tudo mais, né? Como é a nova agência de tradução, a nova fornecedora de serviços linguísticos. Aqui comenta sobre isso, né? Aqui está falando sobre o foco no usuário final. Para alcançar esse objetivo, querem conteúdo que esteja mais personalizado aos clientes, para maximizar o impacto dos seus produtos e serviços. Consequentemente, as agências de tradução veem uma demanda crescente por serviços criativos, de desenvolvimento e tudo mais. Então, assim, a questão da criatividade também está em alta, né? Então, daí as máquinas nunca poderão se comparar aos humanos. E aí continua aqui o relatório e é uma coisa muito grande, se vocês quiserem ler completo, faz sentido e é muito bom. Mas é isso, galera. Esse vídeo era para mostrar para vocês que o mercado continua crescendo, está muito bem, obrigado, cada vez maior do que no ano anterior, tem espaço para mais gente, está faltando gente, então assim, é até uma questão de ser difícil você considerar outra pessoa como concorrente, porque quase não dá para considerar isso, devido ao enorme tamanho do mercado. E assim, no meu caso, no ano passado, eu aumentei muito os meus serviços de interpretação remota, como eu falei, mas também conquistei novos clientes de tradução escrita. E nesse ano eu fiz até alguns trabalhos de legendagem, que é uma coisa que eu não gosto muito de fazer, porque é muito trabalhoso, mas eu encontrei um cliente que pagou muito bem pelo minuto, né? Até cobrei $15 por minuto, foi uma coisa quase inacreditável, e ele aceitou. Então, por isso eu também explorei aí a questão da legendagem. Mas, principalmente, o que eu faço é a questão de trabalhar em vários segmentos da tradução, né? Por exemplo, tradução jurídica, tradução médica, tradução tecnológica, de jogos, turismo, marketing, etc. e tal. Então, é uma recomendação que eu faço. Você pode ser até especialista em algumas áreas, ou uma ou duas áreas, mas nada impede que você também saiba traduzir em outras. Outra coisa que eu faço também é aumentar o número de línguas, né? Eu
Eu comecei com inglês e francês e português. Já aumentei principalmente o espanhol desde 2014 e fiz alguns trabalhos de alemão e italiano, outras línguas que eu estudei também durante, né, no caso do alemão, durante mais de 10 anos já, e no caso do italiano, mais de 5 anos já. Então, assim, adicionar línguas, adicionar serviços, adicionar áreas de atuação, né, como a interpretação, como a legendagem, pode fazer a sua carreira deslanchar. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao mercado de tradução. Tem espaço para todo mundo. Está crescendo e cada vez mais vai faltar mais gente, na verdade. Então, espero que vocês se preparem. Quanto antes vocês entrarem nesse mercado, mais poderão desfrutar dele. Então, galera, grande abraço e até a próxima.